Olá, estudantes! Vamos à nossa primeira aula de matemática do terceiro trimestre. Hoje nós falaremos sobre geometria analítica, um tema bem importante, pois ele trata de assuntos relacionados a pré-requisitos que vocês vão precisar caso vocês façam faculdade. Muitas faculdades precisam de geometria analítica para introduzir alguns conteúdos. E é um conteúdo também que cai bastante no Enem, então é interessante vocês estarem por dentro desse conteúdo. E aí, para explicar esse conteúdo, eu vou iniciar com a definição, depois eu vou revisar alguma coisa sobre o plano cartesiano e colocar alguns exemplos de duas situações, que é a distância entre os pontos, né, e o ponto médio. E aí a gente finaliza a nossa aula, ok? Então vamos começar. O que nós temos aqui? O que é geometria analítica? Geometria analítica nada mais é que uma área da matemática que estuda geometria plana e espacial, mas de um jeito diferente, usando álgebra e não apenas numericamente. O que isso significa, né? Que eu posso estar utilizando esses recursos para demonstrar toda a geometria euclidiana. E aí eu vou usar alguns procedimentos que vocês já conhecem, outros talvez sejam novos para vocês. O nome já fala, geometria analítica, análise da geometria em si, ok? Então vamos lá então. Para iniciarmos nossos conteúdos sobre geometria, eu tenho que relembrar com vocês algumas coisas. Vamos relembrar alguns conceitos do plano cartesiano. Vocês têm o plano cartesiano, que eu acredito que todos conheçam. Aqui nós temos dois eixos, um na horizontal e um na vertical, e esses dois eixos são perpendiculares, ou seja, tem um ângulo reto aqui, né, entre esses dois eixos. O eixo que está na horizontal é chamado de eixo X, ou eixo das abscissas. O da vertical é chamado de eixo Y, ou eixo das ordenadas. E para que serve esses dois eixos? É para localizar pontos no plano. Então, inicialmente, né, a gente vai trabalhar com o plano. Nós não vamos trabalhar com 3 dimensões, com figuras tridimensionais, apenas com figuras planas. E aí esses dois eixos servem para localizar um lugar geométrico aí no plano, ok? Então vamos tentar aqui relembrar. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um pontinho aqui, eu vou chamar esse ponto de ponto A. Esse ponto tem um lugar no espaço, e esse lugar no espaço é definido por uma coordenada. Neste caso aqui, do ponto A, para x eu tenho o número 2, e para y, associado a ele, nós temos o número 3. E a gente chama isso de coordenadas desse ponto, que é a localização dele no espaço. Então, isso aqui são coordenadas. E em qualquer lugar do mundo, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que você for, essa ordem é sempre a mesma. O primeiro é o valor de x e o segundo é o valor de y, ou o valor das abscissas e o valor das ordenadas. Vou colocar mais uns 2 pontos aqui só para a gente compreender bem isso daqui. 2 não, mais uns 3. Vamos colocar aqui esse ponto B, só relembrando aqui, né? Qual é a coordenada desse ponto? Para x, que sempre tem que ser o primeiro, você tem aqui menos 3. E aí agora você vai ver em y, associado a ele você tem 3 positivo. Então, essas são as coordenadas do ponto B. E os outros 2 pontos eu vou marcar nos eixos, porque essa é a confusão dos alunos. Se eu tiver um ponto aqui em cima do eixo x, vou dizer aqui que é o nosso ponto C. Quais são as coordenadas desse ponto? Como ele está em cima do eixo x, então 4 já é o valor de x. O valor de y, se eu partir desse ponto aqui, ó, a única associação que eu vou ter com ele é a origem, que no caso, quem fica na origem
é o 0, que é o ponto inicial. Então vai ser 4 e 0. A mesma coisa eu faço para qualquer outro ponto que eu marcar aqui no eixo Y. Se eu marcar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, vou dizer que é nosso ponto D. Qual é a coordenada desse ponto? Para Y, porque nós estamos em cima do eixo Y, eu tenho -1. E para X, esse ponto aqui associa com a origem. Então, para X nós temos 0. E aí nós temos as coordenadas. Isso é basicamente o que a gente precisa para trabalhar com geometria analítica, a partir, né, do plano cartesiano. Mas para isso eu tenho que saber associar aí as coordenadas dos eixos das abscissas e das ordenadas, ok? Então, vamos continuar aqui. O que eu quero que vocês entendam agora? O que podemos dizer a respeito da distância entre dois pontos? Eu tenho aqui no plano cartesiano o ponto A e o ponto B. E aí esse segmento de reta que liga os dois é a distância que existe entre eles. Inclusive alguns matemáticos importantes costumam até falar essa situação aqui, né? A pergunta se qual é a menor distância entre dois pontos? É óbvio, né, que é uma reta, né, porque nós teremos aqui, se eu passar por outra direção aqui, a distância ficará maior. Então, a menor distância que existe entre dois pontos é uma reta. Então, esse segmento de reta liga o ponto A e B. Então, essa é a distância entre eles. Mas vocês podem ver que no meu plano cartesiano que eu desenhei, eu não coloquei número nenhum. Por que isso? Porque eu quero estender o que nós vamos fazer aqui para qualquer coordenada. Porque não basta eu colocar um exemplo. Então, eu estou colocando algo que vai servir para qualquer coordenada. A esse ponto A, nós temos um valor associado a ele no eixo X. Não tem um número. Então, vou dizer, para diferenciar lá do X, que isso daqui é o meu X1. E aí a mesma coisa para a B, você tem aqui um ponto associado a B no eixo X. Quem vai ser esse ponto? Eu não conheço, né, porque não deu valor numérico. Para diferenciar de X1, eu vou colocar que aqui é o X2. Esse número 1 e 2 é o índice aqui da incógnita X. A gente coloca, né, um índice aqui para variar e diferenciar os dois. Poderia ser XA e XB, não tem problema. Mas eu usei X1 e X2. Se tivesse mais um, colocava X3 e assim sucessivamente. E aí, a esse ponto A, ele também está associado a um valor de quem? Das coordenadas de Y. E aí aqui, né, para diferenciar do meu Y lá de cima, eu vou colocar que esse é o Y1. E ao B, da mesma forma que acontece, né, você também tem aí um ponto associado a ele aqui em Y. E aí eu vou colocar aqui, para diferenciar de Y1, vou colocar Y2. Pelas coordenadas é que eu vou descobrir a distância que existe entre o ponto A e o ponto B. Como? Esse segmento de reta tem uma inclinação. E aqui, ó, entre o eixo X e essa linha imaginária que eu criei, tem um ângulo reto. Elas são perpendiculares porque eu estou determinando aqui uma altura. Então, poderia simplesmente fazer o quê? Eu vou partir desse ponto aqui, traçar um segmento paralelo ao eixo X. Da mesma forma, eu vou traçar um segmento paralelo ao eixo Y partindo de B. E aí eu vou formar uma figura. Essa figura é um triângulo retângulo. Bom, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar algo muito importante que vocês aprenderam no oitavo, no nono, no primeiro, no segundo ano, que inclusive também eu fiz uma aula complementar sobre esse teorema, que é muito importante na matemática e em outras ciências, porque ele é utilizado tanto para demonstrações, também como para auxiliar em alguns cálculos. Então, como eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema, conhecido aí de vocês, né? de Pitágoras. Então,
tem em si um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então é ele que a gente vai utilizar para tentar descobrir a medida de AB. Só que essa medida de AB é um lado específico do nosso triângulo retângulo. Ele é chamado de quê? De hipotenusa. Os outros dois são quem? São os catetos, né? Então esse aqui é um cateto. Ó. Isso é tudo conhecido de vocês. E aqui nós temos um outro cateto. E aí o que acontece? O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas nós não temos número, nós só temos coordenadas de números que eu não conheço. Então, qual seria a distância, a medida desse cateto que vai desse ponto A até esse ponto aqui, digamos que seja o ponto C? Qual é essa distância? Bom, eu posso perceber que x2 é maior do que x1 porque está mais à direita. Então, se eu quero saber essa distância, bastaria eu pegar esse valor e diminuir por esse. Então, posso dizer que essa distância é x2 menos x1. E essa distância é quem? y2 menos y1, porque y2 é maior do que y1, porque está mais acima aqui. Então, nós temos as distâncias. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou até chamar essa hipotenusa de distância de A a B. Para a gente, né, ter uma variável aí para essa distância. Então, eu vou dizer que a distância de A a B, que é a nossa hipotenusa, elevado ao quadrado, isso vai dar o quê? Nós teremos a distância desse cateto, x2 menos x1, elevado ao quadrado. Mais quem? Aí você tem agora y2 menos y1, elevado ao quadrado. Então aqui nós temos o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí dá para a gente melhorar isso daqui. Ó. Como a hipotenusa está sendo elevada ao quadrado, a operação inversa da potência é a raiz. Então eu posso dizer o seguinte, para finalizar aqui, que a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência, de quem? x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais quem? y2 menos y1 elevado ao quadrado. Ou seja, qualquer distância entre dois pontos, eu posso calcular com essa expressão que a gente descobriu a partir do teorema de Pitágoras. Então, a distância entre dois pontos é quem? A raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. E isso é verdadeiro por causa do teorema de Pitágoras. Então, é isso que a gente vai aplicar para descobrir a distância entre dois pontos. Ok? Eu trouxe dois exemplos para ficar bem claro tudo isso que eu falei aqui a respeito, né, dessa distância entre dois pontos. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. O que nós temos aqui no nosso primeiro exemplo? Qual é a distância? Então eu quero saber a distância entre quem? Entre os pontos de coordenadas menos 1 e 2 e 3 e 2. E isso daqui foi o que a gente acabou de achar lá na nossa demonstração. Então isso daqui me determina a distância entre dois pontos. Então, como nós temos lá os pontos aqui, eu vou até marcar esses pontos aqui no plano para vocês visualizarem. Eu acho que na visualização até facilita algumas situações. Essa coordenada aqui, eu vou dizer que é o meu ponto A, mas poderia ser o outro. E essa daqui eu vou dizer que é o meu ponto B. Marcando o ponto A aqui, nós temos menos 1 aqui de x e vai até 2 de y. Então, o nosso ponto A, ele está
nesse lugar geométrico. Esse daqui você tem 3 e 4, então 3 para x e vai até 4 de y. Então, nosso ponto B, que a gente denotou por B, está aqui. Então, nós estamos querendo determinar essa distância, né, que vai de A a B. Então, eu quero saber essa distância. Então, a gente vai começar a fazer os cálculos aqui. Ó. Então, posso dizer que a distância de A até B é igual a raiz quadrada, vou colocar aqui, de quem? x2 menos x1. Então, os valores de x são menos 1 e 3. 3 é maior do que menos 1. Então, nós temos que 3 menos, aí você tem menos 1, porque aqui você tem a subtração desses dois números. E isso daqui vai ser elevado ao quadrado. Mais quem? Agora y2. O 2 aqui é o menor e o 4 é o maior. Então você tem 4 menos 2 elevado ao quadrado. Então você pode dizer que a distância de A até B é igual a raiz quadrada de menos vezes menos dá mais. 3 mais 1, eu vou ter 4. Então, 4 ao quadrado. Mais 4 menos 2, 2. Então, você tem 2 ao quadrado. Então, a distância de A a B é igual a raiz quadrada, né, de 4 ao quadrado, eu tenho 16. E você tem 2 ao quadrado, você tem 4. Então, a gente conclui que a distância de A a B é igual a quem? A raiz quadrada de 20. Poderia até deixar do jeito que está aqui, mas eu vou fazer um processo aqui chamado de simplificação, que é muito importante vocês saberem em matemática, que as respostas geralmente estão de forma simplificada. Eu vou pegar aqui o 20 e vou fazer um processo bem conhecido, que é fatoração. 20 dividido por 2 vai dar 10, dividido por 2 dá 5, né? E aí 5 divide por 5, e aí nós temos 1. Então, posso dizer que eu tenho 2 ao quadrado vezes 5, que é o meu próprio 20. Colocando isso dentro da raiz, porque ele está dentro da raiz, você tem 2 ao quadrado vezes 5. Isso é igual a quem? 2 ao quadrado, 4. Qual é a raiz quadrada de 4? Eu tenho 2. Então, pode dizer que, como 5 não tem raiz porque é número primo, que a raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 5. Então, posso escrever assim ou assim, mas dessa forma é mais simplificado e aí resolvido o nosso problema. Então, esse valor aí é a distância do ponto A ao ponto B. Muito tranquilo, né? Vamos ao nosso segundo exemplo de distância. E aí vocês podem estar revendo o vídeo depois para ver se vocês não perderam algum detalhe. Ok? Vamos agora ao nosso segundo exemplo sobre distância. Se a distância entre os pontos A, 1 e 2, e B, 4 e Y, é de 3 raiz de 2 unidades de medida, qual é o ponto da ordenada Y? Então agora teve uma mudança aí, né? Já foi dado aqui a distância, então você já tem a distância de A a B. E aí eu não tenho quem? O Y. Uma das coordenadas nós não temos. Então basta substituir agora aqui nos lugares corretos e tentar achar o valor que eu preciso. Então essa distância já foi dada. É 3 raiz de 2. Então vou colocar no lugar aqui, ó, 3 raiz quadrada de 2 é igual a... Eu vou abrir aqui o radical, né? E vou colocar os valores que nós temos lá. Primeiro eu vou começar aqui dos valores de x. 4 e 1, né? 4 é maior. Então posso dizer que 4 é o x2, né? E aí menos 1, que é o x1, elevado ao quadrado. E aí mais... Aí agora que eu tenho um dilema. Eu tenho 2 aqui para y. E você tem y. Não dá para saber se y é maior ou menor que 2.
Mas na realidade isso não vai importar, porque aqui está sendo elevado a 2. Então a diferença entre eles vai ser elevada a 2, vai ser um número positivo. Então por isso aí que eu vou ter a distância em números positivos. Então a ordem não importa. Eu vou colocar o y primeiro, mas poderia ser em segundo lugar, tanto faz. Y menos 2 ao quadrado, que são aqui os valores de y das duas coordenadas. E a gente vai pegar essa equação, já que é uma igualdade, e vamos tentar resolvê-la da melhor maneira possível. Então eu vou começar aqui, repetindo este, certo? E aí vou abrir aqui e vamos fazer o que dá para fazer. 4 menos 1, 3. 3 elevado ao quadrado, eu tenho 9. E aí agora nós temos que fazer essa parte. Essa parte, y não pode diminuir 2. Então vou fazer um rascunho aqui ao lado. Como ele está sendo elevado ao quadrado, então é ele vezes ele mesmo. Então você tem y menos 2 vezes quem? Y menos 2. Caso usar produto notável, também chega ao mesmo resultado. Então você tem y vezes y vezes menos 2, aplicando a distributiva. 2 vezes menos y e menos 2 vezes menos 2. Y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 2, menos 2y. Menos 2 vezes y, menos 2y. E aí nós temos menos vezes menos, mais. E aí 2 vezes 2 você tem 4. Y ao quadrado, repete. Esses dois são semelhantes. Menos 2 dá menos 4y. E aí você tem mais 4. Então isso daqui ao quadrado dá este valor aqui. Então você tem mais. Vou colocar mais aqui. Ficou muito feio esse sinal de mais. Deixa eu ajeitar ele aqui. Então você tem 9 mais y ao quadrado menos 4y. E aí você tem ali mais 4. Ok? Só que agora, o que dá para fazer aqui, né? A única coisa que eu tenho aqui é o 4 e 9 que dá para associar. Então eu vou repetir esse que está do lado de cá, né? 3 raiz quadrada de 2. Então os únicos semelhantes são aqueles ali, né? Então vamos tentar fazer aqui, 9 mais 4 dá 13. Então y ao quadrado menos 4y. E aí você tem mais 13. Como você tem uma igualdade, então quer dizer que tudo que está desse lado é igual ao que está desse lado. Mas olhando assim, os dois não se parecem em nada, né? Então vamos fazer algumas modificações para tentar deixar pelo menos parecido. Mas na realidade eles são iguais. Mas eu vou deixar parecido para a gente tentar achar aí alguma semelhança. Ok? Então eu vou pegar aqui, separar aqui o nosso rascunho. 3 raiz quadrada de 2. E eu vou fazer um processo inverso que eu fiz lá no exemplo número 1. Esse daqui está do lado de fora do radical, então eu vou colocar ele dentro do radical. De que maneira? Eu posso dizer que 3, como aqui é uma multiplicação, subentende-se que tem um sinal de vezes, eu posso dizer que 3 é raiz quadrada de 9. Por quê? Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então você tem raiz quadrada de 9, que é 3, vezes raiz quadrada de 2. Como os índices são os mesmos, isso vai ser igual a quem? Raiz quadrada de 9 vezes 2, dentro do mesmo radical. Então isso é raiz quadrada de 18. Então pode dizer que isso daqui é raiz quadrada de 18. E aí você tem que é igual a y ao quadrado menos 4y. E aí você tem ali, né, mais 13. Ok? Começou a ficar parecido. Aqui você tem uma raiz, aqui você tem apenas uma raiz também. Mas eu posso tentar melhorar isso daqui. Eu vou reescrever esse raiz de 18 de uma maneira diferente, mas sem perder o resultado. Eu vou dizer que nós temos aqui 5, certo? Mais 13. 5 mais 13 é exatamente 18. Então nós não estamos aqui contando nenhuma mentira. Então desse lado aqui, só vou repetir, y ao quadrado menos 4y mais 13.
E aqui você tem que isso daqui continua sendo 18. Agora ficou mais parecido. Ó. Aqui você tem 13. Aqui você tem 13 também somados. Então pode dizer que isso daqui, ó, é quem? É o que está aqui antes dessa adição. Ó. Por quê? Porque aqui é 13, aqui é 13, aqui eu tenho um radical, aqui eu tenho um radical. Então essa conta aqui, y² menos 4y, é 5, já que isso é uma igualdade. Então posso concluir que y² menos 4y é igual a 5. E para melhorar, eu vou fatorar essa expressão do lado esquerdo, que é fazer o quê? Transformar isso em uma multiplicação. Então pode dizer que isso é y vezes y menos 4. E isso é igual a 5. Ok? Porque y vezes y dá y², y vezes menos 4 dá menos 4y. Então essa expressão de baixo equivale à de cima. Só transformei ela em uma multiplicação. E essa multiplicação é igual a 5. Mas se eu pegar o 5 aqui e fazer uma fatoração, ele só divide por quem? Por 5, né? E que dá 1. Então a gente pode dizer que os múltiplos, né? Múltiplos, vamos escrever assim, de 5 é 5 ou 1 para os positivos. E você tem menos 5 e menos 1. Então, se y for inteiro, y tem que ser algum desses valores. Se for irracional, aí não seria. Mas se for inteiro, como é uma multiplicação, tem que ser um desses valores. Então, vamos pegar aqui primeiro 5. Ó. 5 menos 4 dá 1. 1 vezes 5, que eu estou colocando 5 no lugar de y, dá exatamente 5. Então, posso dizer que y é 5. Mas vocês sabem que isso é uma equação de segundo grau. Pode ter até duas raízes. Então, pode ter um outro valor. Então, eu já sei que y pode ser 5. Se eu pegar aqui 1. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3? Não, é 5. Então, não pode ser 1. Menos 5. Menos 5 menos 4 dá menos 9. Menos 9 vezes menos 5 dá mais 45. Muita coisa, né? Não pode. E menos 1. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Então, pode dizer que y também é igual a quem? É igual a menos 1. Então, nós temos dois valores para y. Menos 1 e 5. Ok? Vamos marcar essas coordenadas para ver isso aqui visualmente. Ó. Você tem que o ponto A, 1 e 2. O ponto A está aqui. Ó. Então, aqui você tem o ponto A. O ponto B é 4, positivo aqui, ó, e pode vir aqui no 4 e 5. Cadê o 5? O 5 está aqui. Ok. Então, aqui pode ser o ponto B, que aí essa distância vai ser 3 raiz de 2. Ou o ponto B pode ser 4, né, aqui, ó, e menos 1, que é o que a gente achou. Então, 4 menos 1, o ponto B estaria aqui. Ó. E essa distância também mede 3 raiz de 2. Vocês podem até contar aqui, ó, 1, 2, 3 quadradinhos aqui na diagonal. 1, 2, 3 quadradinhos na diagonal. Então, essas distâncias aqui são as mesmas. E aí, respondido o nosso problema. Eu tenho aí duas coordenadas que podem, né, ter a mesma distância aí no plano cartesiano em relação ao ponto A. Ok? Muito tranquilo, né? Vamos agora falar um pouquinho, para a gente finalizar, sobre outra coisa relacionada à geometria analítica. Agora eu vou falar sobre o quê? A gente já falou sobre a distância. Eu já sei a distância de A até B. Mas agora eu vou falar desse pontinho aqui, ó. Que a pergunta é, quais são as coordenadas do ponto médio? Esse ponto que eu coloquei ali, coloquei o M já para ser sugestivo, esse M me determina aqui um ponto médio, ou seja, é a metade, né, da distância entre A e B. Qual seria a metade da distância entre A e B? Vou pegar primeiro aqui, como a gente fez lá no início,
o x1, que é o primeiro ponto aqui. E depois nós temos aqui o x2. x2. E aí nós temos aqui y1, certo? E lá em cima nós temos o y2. Só para a gente ter essa noção aqui. E aí eu tenho que saber essa coordenada aqui, ó, a coordenada do ponto médio. Então, qual coordenada seria isso? Eu vou dizer que esse aqui é a coordenada x e esse é a coordenada y. Mas o nome já induz a gente a saber essa coordenada de maneira muito fácil. Se esse aqui é o ponto médio, a gente pode relacionar o conteúdo que vocês já aprenderam, que é a média aritmética. Então essas coordenadas estão justamente na metade, ou seja, na média entre esses dois pontos e na média entre esses dois pontos. Então posso dizer que x é igual a x1 mais x2 dividido o quê? Para 2, que é a média entre esses dois pontos. E posso dizer que y para o ponto médio vai ser y1 mais y2 e dividir por 2, porque isso aqui me dá a média, então me dá exatamente o que está no meio desses dois valores. Então esse vai ser o nosso ponto médio. Aí eu trouxe aqui, né, um último probleminha para a gente ver essa parte que é até mais fácil do que a distância, né? Então nós temos aqui, quais são as coordenadas do ponto médio entre os pontos A, menos 2 e menos 1, e B, 2 e 3. Então até marcar esses pontos aqui, ó. Você tem menos 2 de x e menos 1 de y, aqui você tem o ponto A, certo? E onde vai estar o ponto B? Deixa eu destacar mais aqui. O ponto B está em 2 e 3, então aqui você tem o ponto B. E aí pergunta-se as coordenadas do ponto médio. E a gente sabe que as coordenadas do ponto médio para x, que é a média aritmética, x2 mais x1, a ordem não importa, né? y2 mais y1 e divide isso por 2. Então vamos fazer um de cada vez. Vamos fazer o de x e aí depois nós vamos fazer o de y. x2 e x1. x2, 2, né? E x1 menos 2. Então você tem aqui 2, correto? Mais, aí você tem menos 1. Menos 1 não, menos 2. Menos 2. E aí divide isso por 2. Mais vezes menos dá menos. 2 menos 2 eu tenho 0. E 0 dividido por 2 é igual a 0. E aí agora nós vamos para o y. Quem é y? Você tem y2. É 3, né? E aí mais y1, que é menos 1. Então vou colocar em parênteses aqui. Menos 1. Dividido ainda por 2. E isso vai ser o quê? Mais vezes menos, menos. E aí você tem 3. Menos 1 vai dar 2. E aí você tem aqui que isso divide por 2. E aí 2 dividido por 2 vai dar exatamente o quê? 1. Então posso dizer que o ponto médio tem coordenadas, vou até colocar aqui, né, as coordenadas desse ponto médio. Para x eu tenho 0 e para y eu tenho 1. E é só marcar essas coordenadas lá. 0 aqui para x e aí você tem 1 aqui em y. Então esse aqui vai ser exatamente o ponto médio. E isso é verdadeiro. Quando você traça aqui um segmento de reta aqui que vai até B, a metade, né, dessa distância está exatamente aqui. Porque aqui você tem 2 diagonais aqui desses quadradinhos, aqui 1, 2 também. Então esse é o ponto da metade ali desse segmento. Bem tranquilo, né, gente? Eu acredito que não seja tão difícil essa introdução de geometria analítica. Então agora nesse terceiro trimestre
Nós não vamos ter aulas no Google Meet, né? A justificativa eu até apresentei para vocês anteriormente, porque está tendo aula presencial, às vezes não dá tempo do professor estar organizando essa aula, que é uma aula mais complicada para estar planejando. Mas, como eu prometi para vocês, semanalmente eu vou estar postando uma aula sobre, né, os conteúdos das APNPs que eu vou estar cobrando toda semana, ok? Então vai ser nessa versão gravada. Mas nada impede vocês de estarem questionando ou fazendo pergunta nos comentários do Google Sala de Aula, sem problema nenhum. Na medida do possível, eu vou ajudando vocês aí e respondendo o que for possível, ok? Espero ter ajudado vocês aí nesses detalhes de todos esses conceitos. Então faço aí de maneira bem devagar para ver se vocês conseguem compreender e eu posso ajudar todos vocês, ok? Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos, né? Obrigado pela participação de todos e espero que nas próximas aulas, né, vocês aí fiquem mais engajados e possam fazer também perguntas caso precisem, ok? Então, obrigado a todos, tchau, tchau e até a nossa próxima aula de matemática.